Saúdo você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo um grande número de pessoas que talvez tenham estado aqui pela primeira vez. Que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês possam sentir-se amado por Deus e amado por essa igreja, por esse povo. Deus é perfeito, o povo daqui é imperfeito. Você vai ter que ter um pouco de paciência conosco, porque nós não temos a perfeição. Só quando o Senhor Jesus voltar que nós seremos transformados, e aí sim seremos perfeitos. Mas nós queremos te amar aqui em Cristo Jesus, queremos tratar você muito bem. Temos o privilégio de poder ministrar a palavra de Deus a vocês, e que Deus e o seu Espírito Santo possa agir na sua vida hoje de maneira tão tremenda e tão especial, que seja aqui um divisor de águas. Esqueça o nome Igreja Batista, mas pense no nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse é o nome que pode mudar toda uma vida. Nós temos o privilégio hoje de falar para as famílias. E é interessante que a Bíblia ela traz esse cuidado sobre a família. Nós temos visto as famílias tentando se encontrar. Nós temos visto os pais se desdobrando para organizar a família. Nós temos visto muitas vezes os filhos atentos para ser bênção na sua família. Mas eu quero dizer que tudo isso sem Cristo é um esforço em vão, inútil, e que não vai te levar a lugar nenhum. Nós precisamos da graça do Senhor, que é um favor que nós não merecemos, mas que pode ser liberado sobre as nossas famílias. Nunca se trabalhou tanto para ter uma família organizada, e nunca tivemos uma família tão desorganizada como nos tempos de hoje. Tem pais aí que tentam amar sua família tanto que tem 2 empregos, mas não tem tempo para ficar com o filho, com a filha e com a esposa. Temos mães aí que querem dar tanta coisa boa para o filho, entre aspas, que tem se desdobrado e tem visto os filhos só mesmo no final da noite. A minha pergunta é: quanto você tem amado a sua família de acordo com a palavra de Deus? Quanto você tem olhado para a sua família de maneira que você possa se dobrar no cantinho do seu quarto e passar ali um tempo suplicando a Deus que Ele possa levar a sua família em direção segura? Quanto você tem buscado no Senhor, porque Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida de tudo, de cada detalhe. O quanto você tem esperado nele e não na força do seu próprio braço. Quanto tempo você tem parado e sossegado um pouco e falado ao Senhor: Senhor, eu não consigo com as minhas próprias forças. Eu estou tentando segurar a minha família, mas ela está saindo aqui no vão dos dedos e eu não estou conseguindo nada com a minha família. Os meus filhos não estão em Cristo. O meu cônjuge não está em Cristo. E na verdade eu sou um religioso, eu também não estou em Cristo. No nome de Jesus. Amém. Eu estou rouco. Então hoje só vai pela fé. Eu queria que você prestasse muita atenção. Abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 24. Turbina aí, meu irmão da mesa. Turbina aí que... Josué é o 6º livro da Bíblia, perto de Gênesis, ali você vem caminhando. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 14, diz a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos no teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nos sentimos agraciados de poder estar aqui diante da tua palavra. Senhor Deus, muitos dos que estão aqui ainda não te conhecem, Senhor Deus. Muitos dos que pensam que te conhecem também não te conhecem, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos te conhecer hoje, que o teu Espírito Santo possa estar adiante, Senhor Deus, abrindo os corações, preparando o terreno, a semeadura da tua palavra, que é a vida eterna. No nome de Jesus Cristo, que nós possamos agora conduzir, Senhor Deus, esse texto, esse sermão, não de acordo com a vontade humana, mas de acordo com a plena vontade do teu Espírito Santo. Faz um milagre nas nossas vidas, através das nossas vidas. Tem misericórdia do teu servo que está à frente, tem misericórdia do teu servo que está sentado aqui, Senhor Deus. Que todos eles sejam agraciados e edificados com o poder da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, você tem conduzido a sua família no caminho do Senhor? A palavra de Deus, quando diz ensina o teu filho, não é ensina o teu filho o caminho do Senhor, mas ensina o teu filho no caminho do Senhor. As pessoas estão vivendo, estão maravilhadas com a tecnologia, com as facilidades que o mundo nos dá. Hoje qualquer um pode fazer uma viagem até internacional, se ele poupar, facilitado ali no carnê, ele pode viajar, ele pode comprar bens e bens, ele pode adquirir coisas, ele pode adquirir um carro com certa facilidade, tudo em prestações suaves, e ele tem se desdobrado para alcançar tais coisas. Mas será que nós temos nos desdobrado para educar os nossos filhos, conduzir o nosso lar de acordo com a palavra de Deus? Muitas vezes um pai chega aqui, ele não conhece esse trabalho, mas ele entra e fala: eu preciso de ajuda, o meu filho agora foi para o caminho de drogas, ou foi por um caminho difícil, ou não quer mais obedecer. É interessante que esse mesmo pai nunca se preocupou com a palavra de Deus. Esse mesmo pai, ele pode até falar: olha, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas essa é uma declaração dele. Nós precisamos de uma outra declaração. Um Deus cheio de glória e majestade, lá do seu trono diz: este pai é servo do Senhor. A sua declaração, ela tem pouco valor, ainda mais porque a maioria dessas declarações são fraudulentas. Eu sou de Jesus, a minha família é de Jesus. Ela não tem valor nenhum, se você não tiver tido uma experiência real com Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que na volta do Senhor Jesus, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, eu estava na igreja, eu orava e o enfermo era curado, eu orava e a pessoa era liberta de demônios. E é interessante, quando ele diz essa palavra, ele não diz para quem está lá fora, ele diz para quem diz que é cristão. Ele está tratando um povo que estava com uma Bíblia na mão, que estava com a palavra na mão. Ele não está tratando o povo de fora. Mas a resposta dele vai ser: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é uma palavra muito dura. É uma palavra que terá o peso de eternidade. Não vai ser assim: ó, apartai-vos de mim, daqui a pouco você volta. A parte de mim, mês que vem nós estamos juntos. Não. Aquela última vez, quando ele virá, não como Salvador, mas como justo juiz, e ele disser: apartem de mim, será por toda a eternidade. As pessoas têm levado uma vida bastante light, é chamada de vida evangélica ou vida gospel, uma vida que ela tem o melhor do mundo e tem buscado o melhor do evangelho.
Talvez porque eu me emociono com alguns versículos bíblicos, talvez porque eu adquiri uma Bíblia de estudo, talvez porque eu assisto um filme que eu não gosto nem de falar, mas da Rede Record, que tem lá Moisés, que tem algumas coisinhas lá, tem bastante sensualidade também. Então eu me considero um crente no Senhor Jesus. Não. Nós vamos ver que Josué era um crente no Senhor Jesus. Ele tinha uma vida que mostrava que ele era um crente no Senhor Jesus. Ele tinha uma vida que testemunhava e testificava que ele era submisso a um Deus vivo e poderoso. Primeiro, ele estava na escravidão do Egito. Ele faz parte daqueles que com mais de 20 anos saíram do Egito. E ele saiu com Moisés e ele viu o poder de Deus na libertação de um povo. Ele viu também a condução desse Deus santo e poderoso no deserto. Ele viu o mar se abrir. Ele viu a água escorrer da rocha. Ele viu o maná cair do céu. Ele viu as codornizes virem para abastecer o povo. Ele viu uma nuvem que trazia refrigério e que mostrava que o Senhor estava descendo naquela congregação. Ele viu também uma coluna de fogo que servia de aquecimento, proteção e luz. Mas não foi por isso que ele temeu a Deus. Ele temeu a Deus porque ele tinha um coração realmente quebrado na presença de um Deus santo e poderoso. Se nada disso tivesse acontecido, ele sim permaneceria firme no Senhor. A vida de Josué é uma vida para nos trazer um questionamento ao nosso coração. Que tipo de crente eu sou? Nominal? Eu tenho nome, mas não tenho nada de crente? Emocional? Eu gosto tanto quando toca aquela música, que louvor. Quando é o irmão que fala, eu choro. Intelectual? Conhece a palavra de Deus, tem um cabeção evangélico, mas tem uma alma totalmente seca. Simpatizante? Até gosto, vou de vez em quando. Que tipo de compromisso eu tenho com Deus? Qual que é o meu relacionamento com Deus santo e poderoso? Qual é a minha vida diante desse Deus? Você pode enganar a mim, você pode enganar a quem está ao seu lado, mas nós temos um Deus que perscruta o mais profundo de um coração, que Ele conhece não só o que você fez, mas o que você vai fazer amanhã. E diz no Salmo 139, que a palavra não lhe chegou à boca, e Ele já a conhece toda. E não há como eu e você nos ausentarmos da sua presença. Se subimos ao mais alto, Ele está. Se descemos ao mais profundo, lá está também. Talvez eu seja um crente que quando eu estou perto dos irmãos, eu falo a paz do Senhor. Mas quando eu saio dos irmãos, eu seja sensual, eu seja fornicador, eu seja um beberrão, um mentiroso, um mal pagador. À vista da igreja aqui, visível, eu sou ótimo. Eu até tenho ministério na igreja. Eu só não tenho uma coisa: Jesus Cristo vivo dentro do meu coração. Este homem, ele era um homem diferente, porque todas as vezes que ele foi chamado para subir com Moisés, Moisés ia falar com Deus, ele ia até onde o Senhor permitia que ele fosse, e ali ele permanecia os 40 dias esperando Moisés. Enquanto o povo fazia para si um bezerro de ouro, ele estava sempre ali, submisso, sabendo que o tempo de Deus era o tempo para ele obedecer. Este homem então, ele chega a ser o único, junto com Caleb, de 20 anos para cima, que saíram da escravidão do Egito, e que entraram, pisaram na terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou, senão Josué e Caleb. E Josué agora ganha uma outra missão,
substituir Moisés, continuar a obra que o Senhor tinha. Meus irmãos, o que nós precisamos então para conduzir a nossa família em segurança? Segundo o texto que nós lemos agora, nós podemos tomar aqui pelo menos 4 posicionamentos bastante fortes. Primeiro, temam a Deus. As pessoas pensam que temer a Deus é quando passar de frente um templo, tirar o chapéu. As pessoas pensam que temer a Deus é ir no culto de domingo. As pessoas pensam que temer a Deus é ter uma Bíblia aberta no Salmo de número 91. Isso é maldição, não é bênção. As pessoas pensam que temer a Deus é fazer alguma coisa para tentar comprar o favor de Deus, ou tentar comprar a salvação. As pessoas tentam fazer com que tenham um coração realmente temente ao Senhor. Mas um coração temente a Deus, ele não nasce do próprio homem, mas de um Espírito Santo habitando o coração de um homem. Meus irmãos, Josué, ele tinha temor a Deus a ponto de obedecê-lo. O que adianta dizer que eu temo a Deus, se eu não tenho prazer nos seus preceitos? Se eu não tenho prazer na palavra dele? E se eu não a obedeço? O temor, quando ele habita no coração de um homem e de uma mulher, ele faz uma obra tão maravilhosa, que antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós não vamos pensar se essa decisão será acertada ou errada diante dos homens, mas nós vamos pensar, estaria eu com essa decisão agradando a Deus? Estaria eu com essa postura glorificando a Deus? O temor no coração de um homem, ele não faz com que eu ande corretamente só perante os outros, ou perante a igreja do Senhor. Ele faz com que eu ande corretamente em toda e qualquer situação. Até mesmo no meu computador, quando a minha família está repousando, que eu dou um clique, mas onde o nome do Senhor é glorificado, e não em sites pornográficos. O temor do Senhor faz com que meu coração tenha uma reverência tão forte, que eu tenha medo de desagradá-lo em toda e qualquer atitude do meu coração. O temor do Senhor faz com que eu, quando saia na rua Assis Figueiredo, que eu olhe uma loja bem bonita com um item que eu amo, antes de adquirir aquele item, fazer uma dívida e me tornar um péssimo pagador, eu vou orar e vou perguntar em espírito: Senhor, deveria eu adquirir esse produto? Seria para a tua glória e para o teu louvor? Seria para a edificação de uma família sólida em Cristo Jesus? Tudo é preciso ter o temor do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos a geração que não ama o Senhor e não obedece ao Senhor, porque não teme ao Senhor em verdade. Nós vivemos a geração das pessoas que entram num templo de adoração sem qualquer reverência, de qualquer maneira, e saem talvez piores do que entraram. Nós vivemos uma geração que não se curva diante de um Deus santo, puro, perfeito, soberano, que todas as coisas controla, e nós vivemos da maneira que nós queremos, e não da maneira que Ele quer. Nós sabemos que um dia estaremos mortos. Aliás, eu quero dar uma notícia para a maioria de vocês aqui. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Só algum Matusalém aqui, mas nenhum de nós estará aqui. E a pergunta é: onde você estará? Onde você estará? Obedecer, amar, reverenciar sem restrições, isso cabe na palavra temor ao Senhor. Nós estamos construindo uma vida somente nesse tempo. Nós estamos correndo atrás de coisas transitórias. As nossas famílias, que são um tesouro de Deus, como leu o irmão, eu achei que ele ia entrar no herança são os filhos, mas ele não entrou.
Herança são os filhos, e como eu trato uma herança? Eles devem ser apontados como uma flecha nas mãos de um guerreiro responsável, idôneo a Cristo, direcionados. Meus irmãos, o que nós temos feito com a nossa família? Temor a Deus. Segunda característica que Josué nos chama muito atenção: servir a Deus com integridade e com fidelidade. Sirvam a Deus. Meus irmãos, se você acha que você é crente verdadeiro, eu vou te fazer uma pergunta: você sabe o que é ser servo? Ser servo é ser escravo de Cristo. Você serve a Deus? Ou você serve a si mesmo? Você ama Cristo a ponto de ser um servo dele? Ou você quer um Deus que você formou no seu coração? É um Deus que me dá casa, que me dá carro, que me dá vitória. Aleluia. Isso é feitiçaria, meu irmão. Isso é feitiçaria. Você não forma um Deus. Esse Deus sempre existiu. Se há outro Deus que você tem formado, não é o Deus da palavra. Ter o coração de servo é só para quem tem a vida mudada pelo Evangelho. Eu nunca serei servo sem conhecer verdadeiramente a Cristo. A maior bagagem que um homem tem, uma mulher tem, que herda do pecado, é orgulho, soberba. Se você acha que seus filhos são santos, seus filhos são pecadores. Se você acha que você é tão perfeito, você é um pecador, e eu sou um pecador. A palavra diz que eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então eu tenho um problema, e o meu problema é o pecado. Então hoje tem nas igrejas o arraial gospel, é para fazer pecar mais ainda. Hoje tem na igreja tudo gospel, acrescenta a palavra gospel, que é evangelho, e coloca dentro da igreja, e diverte o povo, e faz com que o povo se sinta bem, e coloca o povo para cima, e coloca o povo para pular. O povo não precisa pular, o povo já ama o pecado. Nós precisamos trazer o povo para se curvar diante de Deus, para ter uma vida que reflita Cristo Jesus. Para isso eu preciso ter um encontro definitivo com o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça, ele não vai fazer com que eu me torne mais amante de mim mesmo do que eu já sou. Por isso eu não gosto dessa pregação, quando você chega uma pessoa que está na sarjeta e fala: olha, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Ele já está morrendo de se amar e já faz só o que ele quer. Nós já somos amorosos demais conosco mesmo e com os nossos caprichos. O Evangelho, ele faz com que nós enxerguemos quem nós somos miseráveis, pecadores, condenados ao inferno e à ira de Deus por todo sempre. Então nós precisamos de um remédio, esse remédio, Cristo Jesus, que foi à cruz, que se esvaziou, que morreu, que nos comprou, não com ouro nem com prata, mas com precioso sangue no Calvário. Nada que você fizer pode te levar mais perto de Deus. Você precisa ir a Cristo, porque Ele fez tudo. O sacrifício dele é completo e perfeito. E quando você for chamado a um culto, é para cultuar a Deus, não para se divertir. E quando você for chamado para adorar, é para adorar a Deus e não a homens, e não a si mesmo. É para você se despojar de si mesmo. Não há como ser servo sem ter um coração que morreu para si mesmo. A palavra nos faz um convite: morra para si mesmo. Se nós queremos nascer em Cristo, nós precisamos morrer para nós mesmos.
Então eu preciso do Espírito Santo para mostrar quem eu sou um miserável, pecador. Eu preciso de um remédio que é Cristo Jesus. Se o Espírito Santo não te mostrar isso, a sua declaração de fé será falsa, e você vai viver dentro da igreja, sendo privado de fazer aquilo que você gosta, e depois não vai adiantar, porque você vai ser condenado da mesma maneira. Só o Espírito Santo pode te revelar quem você é, para que você declare que Jesus Cristo é o Senhor. Não é pelo tempo que você frequenta um banco de uma igreja, não é pelas obras sociais que você faz, é se você teve ou não um encontro com Cristo Jesus. Característica de um encontro com Cristo Jesus: morra seu ego, morra seu orgulho, morra sua autossuficiência, morra você e nasça em Cristo um novo homem. Meus irmãos, você já morreu para si mesmo? Você já entendeu quem você é sem Cristo Jesus? Você já entendeu o que você faz quando você vive sem Cristo Jesus? É preciso nascer do Espírito. O que nasce de carne é carne, mas o que nasce do Espírito é de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo faz uma obra. Ele pega aquela pessoa que está na sarjeta, que está totalmente dependente das drogas. Ele gera um novo homem em Cristo Jesus. Ele pega aquele marido adúltero, safado, porque adúltero é safado. Se você é adúltero, você é um safado. O diabo te ama. Você tem dado um ótimo exemplo. Mas Cristo pega um adulto e transforma. E faz dele um homem honrado, temente. Você é um mentiroso. Sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Você é um discípulo dele. Eu não sou tão mentiroso assim. Você é um mentirosinho. Você é um encapetadinho. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Nós precisamos parar de brincar com o pecado. Ah, mas eu não sou nem adulto e nem mentiroso. O que você é então? Quais as suas características? Elas estão de acordo com a palavra de Deus? Não. Então você precisa alinhar sua vida com a palavra. Meus irmãos, tome a sua cruz. O Senhor Jesus diz que para ser discípulo eu preciso tomar a minha cruz. Tomar cruz não é casar com uma mulher chata, nem com um marido chato. Isso não é cruz, meu irmão. Isso é aprenderam aí na roça, não sei de quem, ou na cidade, eu não sei onde que veio esse ditado. Ah, aquela mulher é minha cruz, aquele homem é minha cruz. Isso não é cruz. Cruz é você entender que depois que você se converter realmente ao Evangelho, você vai sofrer humilhação pelo nome do Senhor Jesus. Você vai a lugares que você não quer ir, mas que o Espírito te manda. E lá você vai ser maltratado. Esse evangelho maravilhoso hoje, que os pastores são idolatrados, não tem tomar a cruz. Eu não conheço profeta que foi amado desse jeito. O profeta normalmente perdeu a cabeça, foi cerrado no meio, foi apedrejado. Hoje está uma geração de pastores engraçados, né, que fazem piada no púlpito, que divertem os bodes. Uma geração de pastor que diz: olha, não posso falar do pecado, senão vai ofender o irmão. Não posso falar de pecado, senão vai ofender a irmã. Não posso falar de pecado, senão vai ofender o filho do irmão. Isso é mercenário. A palavra de Deus diz que nós temos um problema. Se é soberba, então eu preciso tomar minha cruz. Eu preciso entender que por Cristo Jesus eu não vou ter vida fácil. 5 semanas da casa própria. Isso aí tem que ser campanha do governo, não de igreja. O governo aí tem que fazer esse tipo de programação. Nós temos que ensinar a igreja a se prostrar diante do Senhor, esperar no Senhor e viver para a louvor e glória dEle. Você não está em Cristo para receber nada. Se você já está em Cristo, você já tem tudo que é salvação. E você não precisa de mais nada. Você agora está disposto a ir e dar a vida pelo Evangelho da graça.
Você está disposto a abandonar tudo que você tem, se Deus assim requerer de você? Foi o que o jovem rico não fez. Ele amou mais as coisas que ele tinha, e ele não quis seguir a Cristo. Você tem seguido a Cristo? Não é seguir religião, meu irmão. Não é seguir pastor. Não é seguir grupo de música. Não é seguir ministério. É seguir a Cristo. É ir após Cristo. É estar onde Cristo quer. Em terceiro lugar, ele diz, ainda no versículo 14: deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Idolatria não é só uma imagem de escultura, quando um homem se prostra diante dela. Isso também é idolatria. Mas vai muito além disso. Amor às coisas. Tem homem que ama tanto carro, que a mulher queria ser um carro. Ele passa pretinho no pneu do carro, mas ele não compra creme para a dona ficar frondosa. Para não gastar o pneu, ele põe o carro em cima de 4 estacas ali, para o carro ficar tranquilo, para não gastar a mola do carro. Você está servindo ao seu carro, você é um idólatra. Tem mulher que compra tanto sapato que parece uma centopeia. E ela não usa aquele sapato faz 3, 4, 5 anos e nunca mais vai usar, mas ela guarda aquilo. Idólatra. Tem tanta idolatria. Tudo aquilo que rouba de Deus o trono no seu coração é idolatria. É idolatria. As coisas são para nos servir e não para que nós sirvamos a elas. Meus irmãos, nós não podemos colocar no nosso coração nada em primazia a não ser Cristo Jesus. A minha capacitação não pode ser uma idolatria. Tem pessoa hoje que ele consegue tirar no meu tempo falava o ensino médio, não sei como é que fala hoje, tem um negócio de 9º ano que me confunde tudo. Eu não sou dessa época, negócio de 9º ano, 8ª série estava bom demais. Mas tem lá o curso 3º colegial. Aí ele sonha em fazer uma faculdade, ele arranja um trabalho, ele paga, ele faz uma faculdade, glória a Deus. Agora o mercado diz que ele tem que fazer o quê? Mestrado. Aí ele vai fazer um mestrado, ele paga, ele luta, ele nem vai nos cultos mais, abandona o ministério, faz o mestrado. Aí diz, agora não adianta mais, tem que fazer o doutorado. Ele faz o doutorado, depois ele faz o pós-doutorado, depois ele faz o tridoutorado, depois a vida dele acabou. Nunca saciou o coração dele. Nunca. O coração dele está sempre querendo alguma coisa a mais. E a vida dele passou, e ele deu tudo para ter um título, ou vários títulos, que na vinda do Senhor não vai resolver nada. Na vinda do Senhor, na segunda vinda do Senhor, é você nu diante dele, sem direito a levar ninguém para te defender. Então nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso coração, ele tem que ter um dono. Você pode doar a primazia do seu coração para as coisas, ou para posições, ou até para amar uma pessoa mais do que a Cristo. Faça o que você quiser. A palavra de Deus diz que você deve utilizar o seu coração da maneira que você quiser, mas lembra-te, um dia estarás diante do Senhor e terás que prestar conta. Ou você pode limpar o seu coração pelo poder do Espírito Santo, diante da leitura sistemática da palavra, diante do tempo devocional de qualidade, e você pode tirar do seu coração toda a idolatria e deixar ali o trono do seu coração para Jesus Cristo. E assim você o servirá de todo o seu coração, com todo o seu vigor. Precisamos ter o coração com um trono que somente Deus deve ocupar. Eles perguntaram para mim da Copa, eu falei, que Copa? É pecado este jogo da Copa? Não. Mas eu tenho coisa melhor para fazer. Eu tenho uma palavra aqui que eu não entendo nada dela. Tem 66 jogadores aqui dentro, capítulos, livros. 66 livros aqui.
não sei nada sobre eles e eu não vou ter tempo. Me desculpa o ídolo Neymar, né? O rei da tatuagem. Gospel também, viu? Batistão. Ó. Batistão. Mas eu não vou ter tempo para ele. Candidato político, crente, está pondo que chama mito. Nós estamos vivendo a pior parte. O mundo tem entrado dentro das casas e dentro dos lares. E tem sido uma idolatria. A quarta coisa que eu aprendo com Josué: posicionem-se perante Deus. Meu irmão, não dá para ficar em cima do muro. O muro é do capeta. Ou você vai para Cristo Jesus, ou você se deleita no mundo e nas coisas desse mundo. Eu e você precisamos ter um coração posicionado. Não há como ficar indiferente na vida espiritual. Não há como ficar indiferente. Nós precisamos viver com decisões profundas. E a nossa decisão acertada em Cristo Jesus. Tomar posicionamento no reino espiritual é tomar um posicionamento profundo em Cristo Jesus. Olha o que ele diz aqui, final do versículo 15. Vamos ler o 15 todo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolham hoje, escolham. Vocês entraram aqui hoje com liberdade. E vocês ainda têm essa liberdade. Escolhem. A quem você vai servir? Aos deuses? A esse Deus que eu fiz no meu coração, que é um Deus que me dá as coisas, e quando eu ficar doente eu oro para Ele? Josué diz: eu. Agora aqui que entra, vou falar para os homens, aí tem muito homem banana hoje. Aliás, tem mais banana do que daqui arrojado. Filho faz o que quer, deita no supermercado, esperneia e pai está aí, pai bolachão, né? Assiste televisão o dia inteiro, não lê Bíblia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Este é um líder de casa, esse é um sacerdote do lar. Ele posicionou, aqui ó, nós, casa, nós serviremos ao Senhor. Mas como é que o homem era? Foi só porque ele deu essa ordem? Foi só porque ele editou essa nova lei? Não, porque a vida dele era uma vida de submissão, porque a vida dele era uma vida de temor, porque a vida dele era uma vida obediente ao Senhor, porque a vida dele era uma vida de perseverança no Senhor. Então ele deu exemplo para os filhos. Às vezes chegam pais para nós e dizem assim: eu não sei, levei meu filho na escola bíblica, levei meu filho no culto, levei meu filho, mas eu pergunto: e você é? Porque levar filho é fácil também, ainda mais quando eles são menores. Mas dentro da sua casa eles te veem como um servo do Senhor? Quando você trata dentro da sua casa, como profissional, ele é um servo do Senhor? Como um homem ou como uma mulher, são servos do Senhor? Ou só fez uma lei dentro da casa? Você tem exemplo para dar à sua família. Você tem exemplo. E o exemplo tem que ser bíblico. A sua vida tem que refletir Cristo Jesus. Aliás, cristão significa imitador de Cristo, parecidos com Cristo. E outra, a gente não se denomina cristão. Em Atos, eles foram chamados de cristãos. Nós temos a mania de bater no peito e dizer: eu sou cristão. O problema não é você dizer que você é cristão, nem eu. O problema é se as pessoas veem na nossa vida uma vida parecida com a vida de Cristo. Meus irmãos, é preciso você se posicionar. É preciso você levar a sua família em direção segura ao Evangelho da Graça. É preciso o seu exemplo ser coerente com aquilo que você prega.
É preciso você viver o Evangelho e os seus filhos notarem, a sua esposa notar, o seu marido notar, mulher, que você é crente no Senhor Jesus. Não porque você fala que é, mas porque você vive como Cristo espera que você viva. O maior problema da igreja contemporânea é testemunho, terrível, terrível. Primeiro falava, o cara é crente. Eu não gosto de crente, jogava até ovo podre nos crentes, nos pastores. Mas hoje não. O crente vai na balada, o crente fuma, o crente bebe, o crente, ele não é adúltero mais, ele só tem um caso fora do casamento. O crente mente, o crente fornica, que é sexo antes do casamento. E o crente não se contentou com nada disso, ainda levou para dentro da igreja. Então hoje as pessoas olham para o crente e falam, está de brincadeira, aquele cara é crente? É da tua igreja ainda? Fala esse negócio, é da tua igreja? Aí você tem que falar, eu não sabia que tinha essa repercussão aqui fora, eu estou impactado também. Estou impactado também, porque lá na igreja ele fala que ele é tão bom que eu até vou tirar uma foto e pôr na minha estante dele. Mas depois, quando você encontra com uma pessoa de fora, fala, misericórdia. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Pai e mãe, não quero humilhar você, mas eu quero te chamar a responsabilidade. Você tem se posicionado com os seus filhos diante de Deus, em reverência, em temor, em servidão, em abandonar as coisas que não são de Deus? Como você trata os seus filhos? Os seus filhos veem em você Cristo Jesus, ou em vocês, Cristo Jesus. Você é o primeiro a pegar o seu filho e falar, filho, vamos embora, é hora da escola bíblica. Você é o primeiro a chegar no seu filho e falar, filho, vamos ler a palavra aqui, vamos aprender como é que você está de palavra de Deus, vamos ver como é que está seu tempo devocional. Eu já vi mãe tomar ponto de filho, de geografia, né? Põe um chinelão em cima da mesa, comigo era assim, põe um chinelão, não sei por que o chinelão, mas põe um chinelão desse tamanho em cima da mesa e queria tomar a matéria. E sempre deixava a irmã mais velha fazer isso, né? A parte do chinelão. Mas e para fazer da palavra de Deus? Às vezes eu mando abrir a igreja aqui em Mateus, eu fico esperando aqui, ó. Mateus, peleja com Mateus, luta com Mateus. E Mateus, quem que é Mateus? Por quê? Porque não tem em casa pai, mãe, que educa no caminho do Senhor. Porque o pai e mãe leva o filho na praça de esporte, leva o filho no karatê, leva o filho no jiu-jitsu, leva o filho na aula de inglês, na aula de japonês, leva o filho no trabalho, para o filho aprender a trabalhar, mas na escola bíblica não. Isso não tem valor. No culto também não, de vez em quando. Cometa, né? Passa a cada tempo. E depois quer uma família que tema a Deus. Não vai acontecer. A não ser que a misericórdia do Senhor faça algo muito maravilhoso. Meus irmãos, Josué posicionou. E Josué foi um servo do Senhor. Até o último dia da sua vida. E você? Quem é você? Quem é você? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por que ele falou isso? Porque tinha vida no altar. Não foi uma norma que ele escreveu. Não foi uma lei que ele falou, acho que eu vou inventar essa lei aqui para minha casa, vai ser bom. E todo mundo, vai ficar crente, parece um budista, né? Uma coisa. Não, não foi norma que ele pôs, não. Foi uma vida que ele mostrou para a sua família, que ele honrava a Deus. Ele honrava a Deus, de todo o seu coração. Ele tinha prazer nas coisas de Deus. Ele não conseguia substituir um culto de adoração por um jogo de futebol. Ele não conseguia substituir um louvor ao Senhor por algo que não mostrasse o que Deus é. Ele não conseguia ter uma programação confrontando com aquilo que iria edificar a vida dele.
ele tomou uma decisão correta, mas ele teve uma vida correta no Evangelho. E eu concluo dizendo, só o Evangelho pode mudar uma família. E não só na vida terrena, mas por toda a eternidade. Meus irmãos, é verdade que Jesus te ama. É verdade. Se você ler João 3,16, você vai ver que é uma verdade. Mas o irmão, quando foi começar esse culto, ele disse, depois de João 3,16, se você ler um pouquinho abaixo, diz, a luz veio no mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que o mundo. Sabe o que quer dizer isso? Que a maioria das pessoas vão rejeitar Cristo Jesus. É verdade que Jesus é amor? É. Mas como um justo juiz pode inocentar um culpado? Então haverá um dia que ele voltará como juiz. Por que nós fomos inocentados? Os que cremos, porque o preço foi pago em Cristo Jesus. O nosso pecado não ficou sem punição não, meu irmão. Ele foi pago em Cristo Jesus na cruz. Somente dos que creram verdadeiramente e dos que crerão até o último dia. Mas alguns que estão me ouvindo aqui hoje, que têm rejeitado a Cristo Jesus, eu quero afirmar para você que hoje há uma oportunidade. Você pensa que eu vou chamar você aqui à frente, vou mexer no seu coração, e depois vou chamar e vou falar assim, agora repete comigo essa oração, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, e agora você está escrito no livro da vida? Não, os nomes já estão escritos no livro da vida, desde antes da fundação dos tempos. E eu não vou declarar ninguém salvo, porque eu não conheço seu coração. E depois eu não vou pôr no Facebook que 30 vidas alcançaram a Jesus, porque não. Se Jesus tiver que te alcançar, Ele vai alcançar aí onde você está. Ou talvez outro dia. Mas é Ele com você. Eu não posso manipular a salvação como as igrejas estão fazendo. Empurrando as pessoas para dentro de água, para tomar um banho bem fresquinho e voltar para o pecado. É preciso você romper com o mundo. É preciso você amar a Cristo. É preciso você entender que você está condenado até ter um encontro real com Cristo Jesus. E essa condenação não é somente nessa vida eterna. E diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes. E Jesus falou que lá é terrível, o verme não morre e o fogo não se apaga. E ele ainda nos contou uma palavra sobre Lázaro e o rico. E diz que os dois morreram. Lázaro era um mendigo que ficava ali esperando a sobra da casa do rico. E diz a palavra que ele era cheio de enfermidades e os cachorros lambiam as suas chagas. E diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. E diz que o rico morreu e foi sepultado. E diz que o rico estava lá no inferno. E ele via Lázaro no seio de Abraão. E ele diz, pai Abraão, refresca-me. Molha a ponta do dedo e me refresca. Há um grande abismo. Eu não posso ir a você, nem você a nós. Então vá, mande alguém pregar para os meus lá de casa. Não, eles já têm os profetas. Eles não creram nos profetas. E alguém, se descesse do céu e pregaria, eles não creriam também. Você tem a palavra de Deus. 66 livros preciosos. Que podem transformar a sua vida. Que podem transformar a sua família. Que podem tirar o seu foco deste mundo e colocar o seu foco em Cristo Jesus. E só Cristo Jesus vai fazer com que o seu coração fique tranquilo. E mulheres, vocês vão ficar bem com o cabelo que vocês têm, se vocês estiverem em Cristo Jesus. Meninas, vocês vão ficar bem com a pele que vocês têm, com tudo que vocês têm, se vocês estiverem em Cristo Jesus. Mas sem Cristo Jesus, você pode ir na maior cabeleireiro que não vai ficar bom. O seu coração vai estar sempre precisando de algo. Você nunca vai estar satisfeito com a sua aparência. Você nunca vai estar satisfeito com nada, porque Cristo não preencheu o seu coração. Mas se Cristo preencher o seu coração, você não vai precisar de mais nada. E você vai olhar para aquele marido
xarope, você vai falar para ele, que bênção que Deus me deu. Olha que alegria. Eu punha tanto defeito nele, agora eu estou vendo ele de maneira tão especial. Sabe por quê? Jesus que faz a diferença. E homens, vocês também vão ficar alegres. Vocês não vão precisar de carro novo, vocês não vão precisar de nada, vocês têm Cristo, vocês têm tudo. Se Deus acrescentar alguma coisa, é bênção. Se Ele não acrescentar, vocês já têm o que vocês precisam. Fora que você vai olhar para aquela dona e vai falar, que maravilha, coisa linda, Deus é bom, Deus é bom, me deu uma esposa maravilhosa, meus filhos são maravilhosos. Deus é que faz a diferença no nome de Jesus. Amém?